Mauro César solta o verbo e diz que o Corinthians não tem condição de competir com o Flamengo. O Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje. Neto também aproveita e solta o verbo contra Vitor Pereira. Fala muito sobre o treinador e deixa explícito que o treinador traiu o Corinthians. Pereira, nada justifica o que você fez pro Corinthians, o que você fez pro Dorival Júnior, o que você falou da sua família, o que você fez ontem e o que as pessoas fizeram com a repórter da Band ou de qualquer outra emissora. Isso e muito mais você vai ver hoje no vídeo do Matheuseira. Então separa a pipoca aí e vem acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Ei galera, o pau tá quebrando e vocês gostam do ciclo pegando fogo, né? Senão vocês não estariam nesse vídeo aqui, né? É verdade. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje vamos trazer a repercussão aí da ida do Vitor Pereira para o Flamengo. Cara, não para essa repercussão, é incrível. O corintiano tá bravo, o flamenguista tá defendendo o Vitor Pereira e o pau tá quebrando. E eu tô aqui só de camarote assistindo essa briga, né? Então, se você é novo no canal e não quer perder mais nenhuma novidade aqui no canal, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui. Lembrando que estamos com a meta aí de chegarmos a 25 mil inscritos até o final de janeiro. Então, se inscreve aí se você for novo, compartilha o vídeo para outras pessoas também poderem se inscrever aqui no canal. Demorou, galera? Então bora pro vídeo sem mais enrolações. O Vitor Pereira é o grande causador das polêmicas de janeiro. Tudo porque o Vitor deixou o Corinthians ano passado para ser o novo técnico do Flamengo. O que deixou os corintianos nervosos, deixaram os flamenguistas com a alegria, com um sorriso de orelha a orelha. Alguns flamenguistas não gostaram, que eu conheço alguns que falaram que foi muito zoado o que o Vitor Pereira fez e não queriam que o Vitor Pereira saísse justamente porque o Dorival estava fazendo um bom trabalho. Já os corintianos ficaram com raiva justamente porque o Vitor Pereira falou que não iria treinar nenhum clube agora por conta da sogra dele e agora apareceu lá no Flamengo. Essa novela aí tá pegando fogo demais, cara, tá pegando muito fogo. Então, vamos lá falar sobre o que alguns comentaristas concluíram sobre a ida de Vitor Pereira ao Flamengo. Vou começar aqui por Mauro César, ele que é flamenguista assumido já, falou um pouco sobre o Vitor Pereira e aí eu quero explicar um pouquinho sobre o que ele falou. Bom, ele falou assim, ó: o ódio por Vitor Pereira se espalha pelos ares corintianos, um técnico caro que não fez um grande trabalho, perdeu uma final, não ergueu troféu algum e foi embora. Então por que tanta raiva? Sim, ele alegou questões familiares ao não renovar contrato, mas não é isso que magoou corações alvinegros. A bronca é pelo fato dele ter mudado de ideia e permanecido no Brasil, mas não no Corinthians. Na entrevista coletiva de apresentação no Flamengo, o português deixou claro: voltou atrás do plano inicial, que era retornar ao seu país de origem. O convite rubro-negro balançou, admitiu. Mas qual a diferença entre os dois clubes das maiores torcidas do país? Financeira, claro. Há uma década estavam em posições divertidas, mas tudo mudou. Reflexo de gestões antagônicas. O Flamengo caloteiro das piadas do corintiano Vampeta virou rico, que faz compras na Europa, ganha títulos e eleva seu faturamento sem parar. O chamado outro patamar. Mas o Corinthians não poderia estar na mesma situação? Deveria. Pelo potencial que possui, mas as gestões mais recentes se refletem em dívidas e em um estádio caro para pagar. É óbvio que o clube paulista não tem condições no momento de competir no mercado com os flamenguistas, e isso deveria pautar as instruções, obviamente, mas raros falam a respeito. Enquanto corintianos xingam o Vitor Pereira, o clube segue em patamar abaixo dos rubro-negros, e quem levou a essa situação não costuma ser questionado, muito pelo contrário. Curioso, não? Então, esse daqui foi o desabafo do Mauro César ao comentar sobre o caso do Vitor Pereira. Bom, concordo com ele em alguns pontos, outros eu discordo, mas quero aqui colocar minha opinião. Primeiro, eu acho que os corintianos não estão bravos com o Vitor Pereira, mas pelo que o Vitor Pereira falou. Eu primeiro quero comentar aqui falando que o Vitor Pereira não é o grande causador do conflito, mas sim o que ele disse. Eu acho que tanto o Flamengo quanto o Corinthians não estão num conflito, mas sim Corinthians e Vitor Pereira. A torcida principalmente está no conflito com o Vitor Pereira. O que ele falou foi o que intensificou esse caos que está entre a torcida do Corinthians e o Vitor Pereira. O Vitor disse que não iria treinar mais nenhum clube aqui no Brasil no momento, que iria cuidar da sogra, por motivos pessoais iria se afastar do futebol, mas depois de um tempo ele acabou aparecendo no Flamengo.
Por isso que os corintianos estão com raiva do Vitor Pereira. E não é por conta de ele ter ido para o Flamengo. Claro que ir para o Flamengo também pesa nessa questão. Mas o mais preponderante é ele dizer algo e depois não cumprir com aquilo. E aí é onde os corintianos acabam colocando o apelido dele de traíra. Porém, eu não tô aqui para defender o Corinthians, não tô aqui para defender o Vitor Pereira, não tô aqui para defender o Mauro César, tô aqui para colocar minha opinião e acho que isso foi errado da parte do Vitor Pereira, dele falar algo e depois ir contra aquilo que ele falou. Inclusive até o próprio Mauro fala que não concorda com a atitude do Vitor Pereira. Repito pela enésima vez, eu acho que ele errou, ele só se expôs, ele se prejudicou, ele não deveria ter falado aquilo e acho justa a chateação do torcedor do Corinthians, mais do que pertinente. Porém, cara, ele coloca um ponto aqui que é verdade, eu concordo com ele, não tinha parado pra pensar. Na questão financeira, pode ter mexido muito com o Vitor Pereira. Porém, o Vitor Pereira, ele tem um adendo aí, hein? E aí, olha que o Neto falou sobre o Vitor Pereira ir para o Flamengo. Esse ponto eu acho que ninguém sabia. E o Neto tem muitas informações dentro do Corinthians. E aí, que é o que eu quero deixar para vocês essa informação também, ó. Solta aí, Mateuseira. O grande problema do Vitor Pereira foi como ele conduziu tudo, né? Ele sair de um clube e ir para o outro no final do contrato é a coisa mais normal que a gente vê a todo momento. Agora, dizer que ia embora do Brasil, que não poderia ficar, não poderia renovar, que ele tinha compromissos familiares, que ele tinha problema pessoal na família de saúde, e depois, dias após... 17 de novembro. Eu sei o dia que ele assinou. Acabou 17 de novembro. Dia 10. 17 de novembro, o Juliano Bertolucci. Dias depois ele já acertou. Bom, vocês viram aí a informação do Neto dizendo que o Vitor Pereira já estava fechado com o Flamengo desde novembro? Ou seja, então, cara, algo aí não está tão certo assim, né? Ele já deve ter fechado com o Flamengo há um bom tempo, se caso o Neto estiver falando a verdade. E aí... ele já estava com o planejamento já adiantado lá com o Flamengo. Eu acho errado, principalmente porque ele acaba fechando com um clube que tinha seu treinador empregado, que era o Dorival Júnior. E agora, cara... e aí? Como que vai defender agora? Se for verdade mesmo que o Neto falou, cara, tá totalmente errado. Tá mais errado do que nunca agora. E aí, eu acho que esse argumento do Mauro de falar principalmente sobre a mudança de cenário entre Corinthians e Flamengo, ele fala até sobre o Mano Menezes no vídeo dele lá na Jovem Pan, onde ele compara a saída do Mano Menezes em 2013 do Flamengo para o Corinthians, que era o rico da situação, e o Flamengo, que era devedor. Ele coloca meio que parecido nessa mesma situação, onde o técnico muda de time por conta da questão financeira. Mas no caso, não foi a questão financeira que deixou a torcida do Corinthians com raiva do Vitor Pereira. Até porque ele inúmeras vezes falou que o Corinthians precisava de reforços, falou que o Corinthians não tinha competitividade para estar lá em cima. E aí, cara, eu acho que a torcida mais do que nunca assimilou isso. Eu não concordo totalmente com esse comentário do Mauro. Acho que ele tem um argumento muito bom. Ele coloca aqui pontos muito legais a serem discutidos. Realmente, o Corinthians vive uma crise financeira. Realmente, o Corinthians não está mais entre os protagonistas dos últimos campeonatos. Em 2022, o Corinthians deu uma grande melhora, chegando até uma final de Copa do Brasil, mas esse não é o Corinthians ainda que a torcida quer ver, né? Quer ver o Corinthians brigando por mais títulos, não conseguiu nem chegar na final do Paulistão, lutou bravamente para chegar na final da Copa do Brasil, foi eliminado, e assim, de uma maneira tão fácil pelo Flamengo na Libertadores, e a torcida tá pedindo mais reforços há muito tempo. Então a questão financeira é algo que pesa no Corinthians, mas não é isso que afetou o lado corintiano de ter raiva do Vitor Pereira. Então não concordo com isso com o Mauro. Acho que ele tá mais na questão de defender o Vitor Pereira nessa questão dele ir para o Flamengo do que realmente de colocar um ponto a ser analisado realmente, francamente. Mas além disso, cara, eu quero saber a sua opinião. O que você tem achado dessa saída do Vitor Pereira para o Flamengo? Você acha que o Vitor Pereira agiu certo de trocar um clube onde ele vai ter mais condições financeiras, vão ter mais reforços e além de tudo, o cara já tem um elenco recheado de astros, né? Davi Luiz, Gerson, Vidal, Gabigol, Arrascaeta, Pedro, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Marinho, cara, é um time espetacular, é um time que cada vez mais vem se valorizando no mercado, vai disputar o Mundial de Clubes. Vitor Pereira é um técnico que já trabalhou na Europa, talvez tenha conhecimento maior sobre alguns times assim de um patamar acima, porque o Real Madrid é o grande astro hoje no futebol mundial.
Então, o Vitor Pereira pode ser um técnico que tenha esse planejamento para chegar lá no Flamengo e conseguir colocar o Flamengo num patamar onde consiga esse título mundial. Porém, essa história do Vitor Pereira também me lembra um pouco a do Renato Gaúcho quando chegou no Flamengo. A pressão em cima dele era muito grande. O Vitor Pereira vai ser muito cobrado por essa pressão de ganhar o Mundial de Clubes. E tá muito em cima. Ele tem apenas um mês para trabalhar o clube. E outra, ele já tem a final da Supercopa também contra o Palmeiras. Já pensou se ele perde a final da Supercopa contra o Palmeiras e perde a final do Mundial? O quão vexatório seria para ele? A torcida do Flamengo não ia querer mais ele. Foi a primeira vez na história que eu vi um técnico ganhar a Copa do Brasil, ganhar a Libertadores e mesmo assim não continuar no clube. Foi o caso do Dorival Júnior e eu não concordo com essa saída do Dorival. Acho que ele estava mais preparado para comandar o time nessa disputa do Mundial, até porque ele que levou o Flamengo até essa disputa do Mundial, do que o próprio Vitor Pereira, que não conhece tão bem assim o Flamengo, apesar de ter jogado contra, mas não conhece tão bem assim o clube. Se perder alguns jogos, com certeza a torcida vai pegar no pé. E aí, esse amor todo aí que a torcida tá sentindo por ele ter deixado o Corinthians, ido pro Flamengo, ter escolhido o Flamengo, pode acabar em questões de dias. Então, comenta aqui embaixo o que você acha. Deixa seu like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você for novo. Ativa as notificações para você não perder mais um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, é nóis e fui!